Empresa de crescimento versus empresas pagadoras de dividendos. Esse é um assunto muito discutido entre os investidores aí. Alguns preferem as empresas de crescimento, outros preferem as famosas vacas leiteiras, que são aquelas boas pagadoras de dividendos. Comente aí embaixo o que você prefere. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos em diversas outras redes sociais, todos os links aqui embaixo. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês, o canal aí, esse final de semana a gente já passou de 8 mil inscritos, estamos quase em 10 mil inscritos aí, então eu queria pedir o seu apoio, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal aí com alguém que você conhece, que quer aprender a investir, que está investindo, para me ajudar que a gente chegue a 10 mil inscritos ainda este mês, beleza? Outra coisa que eu queria falar é sobre os comentários. Às vezes eu não respondo todos os comentários que vocês colocam embaixo dos vídeos, só que eu leio todos eles, tá, pessoal? Não tem como eu responder todos, porque às vezes são muitos, mas o que eu faço? Eu procuro ler, eu tiro lá meia hora, 1 hora por dia para ler todos os comentários e, dependendo do tema que é mais discutido, eu acabo fazendo um vídeo. Então eu prefiro responder todos vocês em vídeo, tá? Na medida do possível eu vou respondendo lá, mas eu acabo respondendo mesmo em vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, as ações boas pagadoras de dividendos ou as ações de crescimento. O que você prefere ter em carteira? Bom, eu vejo que o pessoal foca muito em ações boas pagadoras de dividendos. Muita gente vem me perguntar, Leandro, me diz aí 5, 10 ações boas pagadoras de dividendos que eu quero ter em carteira. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu até tenho debatido com o pessoal isso aí na última semana, escrevi alguma coisa lá no meu blog, depois vai lá, dá uma olhadinha, o link do blog está aqui embaixo também, tá? Que é o seguinte, uma ação que ela paga dividendo sem ter lucro não significa nada, gente. É ilusão você pensar que uma ação que ela é uma boa pagadora de dividendo, que ela é uma boa empresa, se ela não tem lucro. Ou seja, a frase que eu gosto de dizer é o seguinte, o lucro é a causa e os dividendos são o efeito. Tá? Então não existe dividendo sem lucro. Os dividendos têm que se apoiar nos lucros. Então, às vezes, é muito mais interessante você ter em carteira uma empresa que ela tem um grande potencial de crescimento, mas ela não distribui, do que você ter uma excelente pagadora de dividendos que não cresce os lucros, porque aí seu patrimônio vai ficar praticamente estagnado, parado. Por que eu digo que não é necessário que a empresa pague dividendos? Porque uma coisa é o seguinte, o dinheiro ele não se cria do nada. A empresa ela precisa ter lucro, ela precisa faturar para que a empresa consiga crescer. Seja em distribuição de dividendos ou seja o próprio patrimônio da empresa. Porque funciona assim, imagine uma empresa que ela distribui lá 10% de dividendos ao ano. Só que o lucro dessa empresa cresce lá 1% ao ano. Então o resultado disso é que no final das contas o seu patrimônio vai crescer lá talvez 11% ao ano. 1% do crescimento da empresa e 10% do que ela distribui de lucro. Agora olha só, por outro lado a gente tem empresas que pagam lá, tem um yield de 2, 3% ao ano, ou seja, ela distribui bem pouco, só que é uma empresa que ela cresce 15% ao ano o seu lucro. Então essas empresas que crescem muito lucro, esse lucro ele acaba sendo refletido na cotação. Então, no longo prazo, você ganha na cotação, na valorização da cota. Porque uma empresa que ela está em fase de crescimento, não tem por que ela distribuir todo o lucro para os acionistas. Porque imagine uma empresa que hoje ela vale 500 milhões de reais e ela tem planos para crescer. Então, se essa empresa pega todo o lucro dela, e ela distribui lá um payout de 100%, né? Ela distribui tudo para os acionistas. O que vai acontecer? Essa empresa ela não vai conseguir reinvestir no próprio negócio para ampliar. Então a cotação dessas empresas é comum que ela permaneça estável, porque a empresa não cresce. A empresa está ali, está dando lucro, tudo, mas a empresa não cresce, porque tudo que ela arrecada, tudo que é lucro, ela distribui para os acionistas. Então ela é uma excelente pagadora de dividendos, mas ela não cresce. Então vamos imaginar o mesmo caso, uma empresa de 500 milhões de reais, só que ela quer crescer. Então, de todo o lucro dessa empresa, ela distribui apenas 30% para os acionistas. Os outros 70%, ela retém. Ela segura aquilo ali por quê? Para reinvestir, para comprar mais máquina,
para comprar empresas concorrentes, enfim, ela vai usar aquele 70% que ela segurou para reinvestimento. Então, a princípio, parece que não é uma empresa tão interessante, por quê? Porque ela não é uma boa pagadora de dividendos. Ela pegou 30% só do lucro e distribuiu com os acionistas. Só que esse 70%, ele não vai sumir, esse 70% que a empresa segurou. Ela vai reinvestir. E se ela vai reinvestir, ela vai crescer. E se ela crescer, a cotação dessa empresa vai crescer também. E você vai ser remunerado por isso, através da cotação. Então, essa empresa que ela vale 500 milhões de reais. Se ela segurou lá 70% do seu lucro, daqui a 2 anos, talvez ela valha 1 bilhão de reais. Daqui a 5 anos, talvez ela valha 2 bilhões de reais. Então, se a cotação dessa empresa ela estiver a 10 reais hoje e ela dobrar 4 vezes, teoricamente a cotação dessa empresa vai para 40 reais. Se não houver nenhum desdobramento, nada, ela vai para 40 reais. Tá entendendo? Então, assim, não existe como inventar dinheiro e nem como sumir com o dinheiro. Se a empresa segurou o lucro, isso vai refletir na cotação. E se a empresa distribui todo o lucro, ela é uma boa pagadora de dividendos, só que daí a cotação não sobe. Então, quando uma empresa distribui dividendos, ela simplesmente está dando a opção de o investidor fazer o que ele quer com o lucro da empresa. Porque uma empresa que ela tem um payout de 30% é assim, ó, tivemos X de lucro, eu vou ficar com 70% para mim reinvestir no próprio negócio aqui, e você pega 30%, faz o que você quiser. Ou vive de renda, ou reaporta em outras empresas, tá aqui, 30% é seu. Agora, uma empresa que ela não tem muito para onde crescer, ela pega todo o lucro, ela pega 100% do lucro, ela dá para os acionistas, ó, tá aqui todo o lucro que a gente teve, pega aqui, faça o que você quiser, porque nós não temos mais onde reinvestir, nós não temos mais para onde crescer. Então, pegue todo o lucro. Estão entendendo? Então, veja que não existe dividendo se não existir lucro. Então, antes de olhar os dividendos, é muito interessante que você olhe os lucros. Essa empresa está dando lucro? Da onde que está vindo os dividendos que essa empresa está pagando? Se a empresa não dá lucro, não tem como distribuir dividendos. Vamos ver 2 empresas que eu peguei aqui para exemplo dos últimos 5 anos, que é a Taesa e a WEG. Tá? Então, olha só, eu tenho a WEG aqui, e se a gente for ver, a WEG não é uma boa pagadora de dividendos. A gente vê aqui no fundamento, a gente vê aqui no Fundamentos que o Dividend Yield da WEG do último ano está em 1,7%. Ou seja, ela não é uma boa pagadora de dividendo. Já o dividendos da Taesa está em 8,7%. É uma excelente pagadora de dividendos. Mas vamos ver como foi o comportamento do crescimento dessas empresas nos últimos 5 anos. Então veja que se eu pegar aqui no final de 2013, para a gente considerar aí 5 anos de crescimento, a WEG estava nessa faixa de preço aqui. Então, atualmente, onde ela está, a gente está com 173% de crescimento da WEG. O que esse gráfico aqui mostra? Ele mostra o crescimento da cotação, que a cotação teve, porque se a empresa cresce, a cotação sobe. E ele também ajusta os pagamentos de dividendos. Tá? Então, aqui nesse gráfico aqui, é considerado assim, como se você pegasse os dividendos vindo da WEG e reaportasse na própria WEG. Aí forma esse gráfico aqui. Então a gente vê que teve mais de 170% de crescimento. Agora vamos ver a Taesa. Se eu pego lá então no final de 2013 também, nessa faixa aqui, eu vejo que a Taesa teve, com o preço que ela está hoje, 110% de crescimento. Então a mesma coisa, esse gráfico aqui, eu peguei todos os dividendos da Taesa e reinvesti nela mesmo, para daí aparecer esse crescimento aqui. Então veja que a WEG é uma empresa que nos últimos 5 anos ela distribuiu menos dividendos do que a Taesa, tá? A Taesa distribuiu bem mais e mesmo assim a WEG cresceu muito mais. Por quê? Porque grande parte do lucro da WEG ela segurou em caixa para reinvestir no próprio negócio. Então ela é uma empresa que apesar de ela não distribuir muito dividendos, ela cresceu muito mais que a Taesa. Então, o investidor que ele tivesse investido, vamos supor que o investidor investiu apenas em uma empresa. Aquele que investiu na WEG, ele teve um retorno muito maior do que aquele que investiu só na Taesa. Mesmo a Taesa sendo uma excelente pagadora de dividendos e a WEG não. Isso a gente consegue também ver aqui no payout. A gente pode ver aqui no payout que dividend payout da WEG, né? Isso aqui é a WEG. De 2013, 46%, 48%, 45%, 47%, 48%, 46%. Ou seja,
metade do lucro a VEG distribui para os acionistas e metade ela segura para reinvestir no próprio negócio. Quando a gente faz essa mesma análise nos dividendos da Taesa, dividend payout, depois de 2013, 85%, 112, 83, 108, 94, 72. Ou seja, a gente vê que em média aqui, quase 100% do lucro a Taesa ela entrega para os acionistas. Porque ela não é uma empresa de crescimento, é uma empresa que ela só vai crescer quando ela consegue uma nova concessão. Mas não é uma empresa que ela vai segurar a caixa para reinvestir no próprio negócio e para expandir, como uma VEG da vida. Tá? Então assim, gente, é dessa forma que funciona. Uma empresa que ela é boa pagadora de dividendos não significa nada se ela não tiver lucro. Os dividendos eles têm que estar apoiados nos lucros. Então se você estiver escolhendo uma empresa para sua carteira, tudo bem, você pode ter grandes empresas que são boas pagadoras de dividendos, mas se você está em fase de acumulação de patrimônio, é interessante que você não foque só nos dividendos e que você escolha boas empresas de crescimento, empresas que são ainda pequenas, mas que são bem administradas e que apresentam um grande potencial de um bom crescimento aí para os próximos anos. Então espero que você tenha entendido melhor essa questão aí de empresas de crescimento e empresas boas pagadoras de dividendos. Espero ter ajudado de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like aí. E se você tem alguma dúvida, vai deixando nos comentários as dúvidas aí que como eu falei, eu vou lendo e acabo fazendo um vídeo respondendo as dúvidas mais comuns aí, tá bom? Por esse vídeo é isso, abraço.